Olá, meus alunos da Univap, muita saudade de vocês. Eu espero que estejam todos bem em casa, né, por conta da quarentena, do nosso confinamento. Mas enfim, nós tivemos as nossas aulas suspensas, nossas aulas presenciais suspensas na faculdade. Então, por conta disso, em março, nós não tivemos aulas presenciais no dia 23 de março, 26 de março e 30 de março. Então, eu disponibilizei para vocês os slides que eu sempre disponibilizo, né, no AVA, e agora eu vou fazer uns vídeos, né, sobre os temas que eu já disponibilizei lá, para complementar esse material para que vocês possam estudar, né? E sempre lembrando que vocês têm que estudar também pela doutrina, né? Que eu sempre recomendo para vocês. Eu utilizo muito a professora Maria Helena Diniz e o professor Flávio Tartucci. Mas aí você escolhe, né, o autor com que você mais se identifica, contanto que aborde os temas que a gente vai estudar no semestre, que faz parte da nossa programação. Né? Então, esses vídeos, vou fazer vídeos para cada tema, para não ficar, né, um vídeo muito longo, para que possa auxiliar vocês nos estudos enquanto nós estamos impossibilitados de estarmos juntos na faculdade. Então, uma forma de minimizar aí o prejuízo dessa quarentena. Então, eu vou começar esse vídeo dando continuidade na classificação das obrigações, de onde nós paramos, né? A partir da última aula que nós tivemos presencial. Então, eu vou falar agora sobre as obrigações, considerando a sua liquidez. Nós temos obrigação líquida e obrigação ilíquida. A obrigação líquida é aquela certa quanto à sua existência e determinada quanto ao seu objeto e o seu valor. Então, podemos imaginar um cheque, né? O cheque é um título executivo extrajudicial, ele está elencado lá no Código de Processo Civil entre os títulos executivos extrajudiciais. Isso quer dizer o quê? O título, o cheque, ele representa uma dívida, né? Ele é um título autônomo, ele já tem executividade. Esse título, ele representa uma obrigação certa quanto à sua existência, e eu tenho lá o valor da obrigação. O conteúdo, né? A obrigação é determinada, uma obrigação de pagar quantia certa, que é aquela quantia que está expressa lá no cheque. Portanto, eu tenho uma obrigação líquida. Esse cheque, ele confere ao credor o poder de executar, né, de exigir a satisfação da obrigação estampada no cheque, a obrigação de pagar a quantia certa. Então, o credor, né, com esse título, com esse cheque, ele já está pronto para exigir a obrigação por intermédio de uma execução de título extrajudicial. Se ele tem uma sentença que já reconhece a existência de uma obrigação, né, portanto, uma sentença que condene o réu a pagar a quantia certa, ele tem um título executivo judicial. O título já confere, né, a certeza quanto à existência da obrigação, porque já reconhecida pelo juiz, e a sentença também já consta lá o valor que deve ser pago pelo devedor. Portanto, o credor pode, desde logo, executar aquela sentença. Executar como? Pelo cumprimento de sentença, né, que é o procedimento adequado previsto lá no Código de Processo Civil. Agora, eu tenho também, por outro lado, a obrigação ilíquida, aquela que é incerta quanto à sua existência e indeterminada quanto ao seu conteúdo e ao seu valor.
Nesse caso, o credor ele não tem como de pronto exigir a satisfação da obrigação. Primeiro, ele tem que transformar essa obrigação ilíquida em obrigação líquida. E ele deve fazer isso por uma ação de conhecimento. Então, nessa ação de conhecimento, ele vai ter ou não o reconhecimento desse direito, né, da existência dessa obrigação, e a condenação do réu em satisfazer, né, aquela obrigação. Se a sentença for ilíquida, né, se na sentença não constar o valor daquela obrigação, embora seja reconhecida na sentença, o credor precisará de uma fase de liquidação, ou seja, após a sentença, haverá a liquidação de sentença para que então o credor possa executar essa obrigação. Né? Então, neste caso, o Código de Processo Civil prevê as modalidades de liquidação. A liquidação de sentença está prevista no artigo 509 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, ou seja, né, eu não tenho o valor da obrigação, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. Por quê? A legitimidade tanto do credor quanto do devedor? Porque pode haver interesse sim do devedor em pagar aquela dívida, só que ele precisa primeiro, antes de pagar, apurar o seu valor. Então há interesse tanto do credor quanto do devedor de requerer essa fase de liquidação da sentença. E a liquidação, ela pode se dar por arbitramento, que é quando o juiz determina na sentença ou as partes estipulam que a liquidação seja feita dessa forma, ou pela natureza da própria natureza do objeto da obrigação, que necessite dessa liquidação. A liquidação por arbitramento, ela é feita por perícia, a necessidade de um perito para fazer a apuração desse valor. Então, quando eu tenho uma sentença cujo valor só depende de um cálculo aritmético para eu chegar naquele valor, isso não é um procedimento de liquidação. Basta que eu apresente uma discriminação, né, de cálculo e execute a sentença. Então, por exemplo, numa execução de aluguéis, eu já tenho um contrato de locação assinado por duas testemunhas, portanto, eu tenho um título executivo extrajudicial, a obrigação já está ali reconhecida, a lei dá essa autonomia ao contrato, porque a lei prevê que esse contrato é um título executivo, portanto, eu posso já exigir a obrigação. Eu tenho uma obrigação certa, né? E determinada quanto ao seu objeto e seu valor. O que eu estou cobrando? Eu estou cobrando os aluguéis vencidos e não pagos pelo devedor. Vai depender apenas do quê? De cálculo, correção monetária, aplicação de juros, aplicação de multa. Eu apresento esse demonstrativo de cálculo e já entro com a execução. Então, eu não preciso de uma fase de liquidação, né? De um procedimento de liquidação para chegar nesse valor. Então, quando depender só de cálculo aritmético, eu não tenho a necessidade de liquidação. Agora, se eu preciso de liquidação, eu tenho duas modalidades previstas pelo Código de Processo Civil. A primeira, que eu estou falando, é a liquidação por arbitramento, que é a necessidade de perícia. E a segunda é aquela pelo procedimento comum, que nós chamamos de liquidação por artigos. A liquidação por artigos, ela se dá quando há necessidade de provar um fato novo. Então, eu vou dar um exemplo. Uma sentença que reconheça a obrigação de indenizar num caso de acidente de automóvel, né? O réu é condenado a indenizar o autor
em danos materiais, né? O que ele gastou com o carro, com o dano material no carro, e de danos morais, estéticos, em relação aos procedimentos médicos que o autor teve e ainda tenha que se submeter para se restabelecer. Então, mesmo após a sentença, o juiz condena o réu a pagar uma indenização referente a todos os procedimentos médicos que já foram necessários, que já estão comprovados no processo, e aqueles também que ainda serão necessários, porque o autor ainda não está restabelecido, né, na sua saúde. Então, essa parte que será realizada após a sentença, ela vai fazer parte da fase de liquidação. O que vai precisar fazer o autor para executar a quantia total da indenização, todos os gastos médicos que ele teve? Ele vai ter que fazer, né, proceder com a liquidação da sentença, apresentando todas as outras despesas médicas que ele teve depois de proferida a sentença. Então, ele vai juntar lá os recibos, as notas fiscais, os exames que ele fez, os remédios que ele teve que comprar, que o réu já foi condenado anteriormente a pagar por essas despesas. Então, ele vai demonstrar, após a sentença, na fase de liquidação, todas essas despesas que serão somadas e executadas pelo autor pelo cumprimento de sentença. Certo? Então, nós temos as duas modalidades previstas no artigo 509 do Código de Processo Civil. A liquidação por arbitramento está no inciso 1 e a liquidação pelo procedimento comum, que é a liquidação por artigos, está no inciso 2º. Então, pessoal, é isso, muito simples, muito fácil, não é? Nós temos, quanto à liquidez da obrigação, nós temos a obrigação líquida e ilíquida. A obrigação líquida é aquela obrigação certa quanto à sua existência e determinada quanto ao seu objeto e quanto ao seu valor. E a liquidação, a obrigação ilíquida, é aquela incerta quanto à sua existência e indeterminada quanto ao seu conteúdo e ao seu valor. Esta depende de liquidação para que possa ser exigida pelo credor. E a liquidação pode se dar por arbitramento, né, quando há necessidade de perícia para se apurar esse valor, ou por artigos, que é o procedimento comum, quando há necessidade de alegar fato novo. O que é fato novo? É aquele fato que ocorre após a sentença, né? Mas que faz parte da condenação. Na liquidação, nós não discutimos novamente, né, o mérito da ação, os fatos que já foram comprovados na ação, apenas aqueles fatos posteriores à sentença que fazem parte da condenação é que serão alegados em fase de liquidação. E feita a liquidação, a obrigação torna-se líquida e, portanto, apta a ser exigida pelo credor, né? Num processo ou no cumprimento de sentença ou no processo de execução. Tá certo, pessoal? Então, eu fico por aqui com esse vídeo, porque é muito fácil, mas ainda assim, se houver dúvidas, por favor, me mandem mensagens. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube.